O tema da ministração vai dar uma chocada, tá? Já vou dizendo, não fiquem preocupados. Salvos da ira de Deus. Deus é amor, amém, irmãos? Amém. Mas é justiça. A gente fala muito de Deus dá, Deus provê, Deus abre porta, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Amém? Deus faz tudo isso? Amém. Mas o curso da coisa, como está tomando, vai chegar um momento em que Deus vai reagir a isso. De repente você pode falar, por que criança morre? Por que tem maldade? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Pode deixar apagado, por favor. Por que tem isso? Por que tem aquilo? Meu irmão, eu posso dizer para você, eu não sei, porque o meu pensamento não tem a grandeza da ciência, do poder de Deus. Mas uma coisa é fato, e a Bíblia diz que há uma reação que Deus trará a todo o curso da história. E a Bíblia diz que essa reação, essa manifestação de Deus, ela se revelará em calamidade. Mas para quem? E por que Deus está irado? É por isso que eu quero falar com você. Mas antes, a pergunta que eu faço para você nessa manhã, a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: salvos de quê? Salvos de quê? Jesus te salvou do quê? Quando a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, nós entendemos que Jesus nos tirou da morte eterna, salvos da morte. Mas também Jesus nos salvou da ira futura. Olha que coisa tremenda. Deus enviou teu Filho para nos livrar daquele momento em que a ira de Deus virá sobre a humanidade que escolheu não estar com Ele. Então eu quero falar, sim, irmão. Sim, minha irmã. Deus tem algo que se manifestará futuramente, que nós chamamos de ira de Deus. Então, Jesus ele veio para nos salvar da ira de Deus. De que maneira eu sou salvo da ira de Deus? Através de Jesus. Bom, eu vou explicar isso tentando mostrar para você que Jesus é o Salvador que nos conduz à vida eterna, mas é o Salvador também que nos dá o escape, que nos dá o livramento da calamidade para quando a ira de Deus se manifestar, eu não esteja como parte daqueles que sofrerão essa ira. Aí você pode dizer, mas quer dizer que haverá de Deus vingança? Não haverá vingança, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo anunciar, arrependa-se. Jesus está vindo anunciar, aceite Jesus. Aceite a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o acesso que leva para Deus. Você terá escape e livramento se Jesus for o seu Salvador. Vou repetir, eu escaparei da consequência do pecado, do abismo, eu escaparei da morte, de tudo que está reservado para um mundo que está completamente perdido, se Jesus me salvar. Jesus me salvou da ira de Deus. Olha que coisa. Mas, irmão, para pensar. Você acha mesmo que Deus não reagiria a tanta malignidade? Você acha mesmo que o curso que este mundo está tomando, a situação da vergonha, da humilhação, dos impropérios, da corrupção, meu irmão, do pecado de nós temos milhares e milhares de toneladas de lixo jogado fora e crianças morrendo? Você acha que o curso dessa história não terá por consequência a manifestação de um Deus de amor? Eu gostaria que hoje você ficasse atento, porque eu quero trabalhar com vocês exatamente isso. Abra sua Bíblia, no livro de 2 Tessalonicenses, que Paulo escreveu a essa igreja, em Tessalônica. Ele escreveu para uma igreja que estava se perdendo, com algumas doutrinas que desviavam a ideia de o que é ser igreja, de doutrinas que estavam, olha que interessante, a igreja de Tessalônica naquela época, eles estavam acreditando que Jesus ia voltar por aqueles dias, e muita gente estava deixando de trabalhar, de cumprir as obrigações familiares, porque eles criam que Jesus estava para voltar. E aí vem Paulo e fala, gente, Jesus vai voltar, mas enquanto ele não volta, a vida continua. Vai trabalhar, vai desenvolver a sua vida, não pare, não interrompa, continue.
continue vivendo, mas não viva de qualquer forma. Viva de modo em que ele possa voltar e você estar preparado. Quem achou, diga amém. 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu a essa igreja o seguinte, vamos lá, a partir do versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé de vocês tem e cresce a cada vez mais, e muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino pelo qual vocês também estão sofrendo. Ele está falando aqui, quem pertence ao reino de Deus sofre para não perder esse reino. Ele está falando, quem pertence ao amor de Deus, luta para se manter no amor de Deus. Lá no verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá. Amém? Vou repetir a palavra. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu estou inventando ou está escrito na Bíblia? A Bíblia está falando que Jesus, quando vier com os teus anjos, haverá punição. Para quem? Para quem não quis conhecer a Deus e para quem ouviu o evangelho, mas desobedeceu o evangelho. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ele punirá, verso 8, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito, toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Haverá punição, irmãos, para aqueles que ouviram e rejeitaram. Ok, irmãos, é verdade, nós somos livres, o Senhor nos deu a liberdade para fazer a escolha, mas como Ele é o Criador e Ele é o dono da humanidade, Ele é o dono da terra e tudo que nela há, a Bíblia diz que haverá um momento em que Deus virá, e essa manifestação de Deus ao vir na pessoa do teu filho, é para colocar as coisas em ordem, em equilíbrio, como era no início. Como era a coisa no início do equilíbrio? Era Deus relacionando-se com o homem sem o pecado. O pecado é um abismo que nos separa de Deus. Jesus, inclusive eu coloquei isso aqui, Jesus ele traz a nossa possibilidade de nos reconectar com Deus. Eu preciso que você entenda que esta punição não é porque Deus vai vingar. A punição, ela é resultado da minha escolha. A Bíblia diz que dois tipos de pessoas terá punição quando Jesus voltar. Que tipo de pessoas são? Primeiro, aquele que não quer saber de Deus. Deus para mim, eu não preciso de Deus. Irmãos, eu vejo balelas e ouço balelas de pessoas dizendo, eu não preciso de Deus. É verdade, você tem uma escolha de dizer que não precisa. Mas meu irmão, ou minha irmã, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E quem diz que não precisa de Deus, está precisando ter a consciência de saber que no dia que você não pode andar, alguém que é a imagem e semelhança de Deus vai cuidar de você. Tem gente que bate no peito e fala, eu não preciso ir à igreja. Eu oro na minha casa, eu falo com Deus e Ele me ouve. Então quer dizer, eu não preciso procurar a Deus. Toda hora onde eu estiver, Ele vem falar comigo e ponto. Eu não preciso. Não, abra a tua Bíblia em Tiago e você vai ver. Achegai-vos, pois, a Deus. E Deus se achegará a vós. Hoje a gente vê um critério de pessoas que acham
que ele não pode viver para agradar a Deus, que não precisa, que é coisa de igreja. É claro que tem algumas igrejas que exageram, colocam umas regras que não tem nada a ver com a Bíblia, que não prega a Bíblia, só prega dinheiro, prosperidade, coisas boas, sem sofrimento, e não é isso. A Bíblia está falando que Paulo está falando para um povo sofrido. Vocês merecem, Paulo fala assim para eles, vocês merecem a minha oração, porque eu sei que vocês estão sofrendo, gemendo, aguardando o retorno do Cristo. Vocês estão gemendo, mas vocês estão guardando a fé de vocês. Igreja, entenda uma coisa, que para eu não sofrer essa punição, eu preciso fazer uma escolha na minha vida. Aquele que não quer saber de Deus sofrerá punição, mas também existe uma outra responsabilidade. Quem quis saber de Deus, ouviu o evangelho, mas não obedeceu, também sofrerá punição. E aí você pode dizer, pastor, que punição é essa? Isso fica na cabeça de vocês ou só na minha cabeça? Que punição que Deus trará? A maior de toda a destruição do homem, a maior de toda a ruína do homem é estar distante de Deus. Se nós optarmos por não estar perto de Deus, a punição será Deus não vai querer estar perto de nós. Estaremos separados, destruídos e mortos. Porque distante de Deus, nós somos completamente mortos. Eu peguei essa imagem, eu achei interessantíssima essa imagem, que é o planeta no emaranhado de fios. É a sensação que nós temos. Eu comecei a acompanhar, eu sou péssimo, não gosto disso, e a Fernanda me passou aí um caso policial que está assim em voga, está todo mundo acompanhando, não sei, tomara que esse todo mundo inclua alguns dos irmãos aqui, porque às vezes eu exagero, está todo mundo e os irmãos não estão sabendo de nada. Mas enfim, que é o caso do assassinato de uma menina, que aí no emaranhado da coisa está sabendo que foi o ex, que tinha o outro, que tinha um caso com o outro, que com o outro juntou e aí matou, degolou. O mundo tem apresentado esse tipo de atitude. Conheci uma mãe que veio conversar comigo sobre o teu filho, que ele andava com uma peixeira na mão. Ele falava, brinca comigo que eu passo a peixeira. Isso aqui é meu Deus. Ele falava isso para ela. Pastor, me ajuda em oração. Eu já falei para ele do Cristo, do amor do Senhor, eu tenho orado. Mas ele falava para afrontar aquela mãe, esse Deus, o Deus que eu tenho é a minha peixeira. Numa emboscada, presta atenção no que eu estou falando, numa emboscada arrancaram a peixeira da mão dele e degolaram ele com a peixeira dele. Então o Deus dele matou ele. E não é diferente para algumas pessoas que pensam que o Deus que a igreja tem pregado não é o Deus que ele precisa. Porque o que tem de gente colocando coisas no lugar de Deus, prostituição. Tem gente que tem colocado a profissão no lugar de Deus, o tempo no lugar de Deus. E essas coisas que têm substituído Deus na tua vida têm matado você. Eu preciso dizer isso para você nessa manhã. O que você coloca no lugar de Deus é o que tem matado você. Eu vivo para minha casa. Ótimo, lindo, maravilhoso, ter responsabilidade. Mas a Bíblia diz o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está na hora de um despertar, a igreja precisa desse despertar. Desculpa, de repente você estava esperando no dia de ceia, o pastor falar, vem cear, o mestre chama, vem cear, né? E eu estou falando de punição, sabe por quê? Porque na ceia o Senhor fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se a cada um, a sua atitude. Se você está mais perto de Deus, se você tem se levantado para fazer a vontade de Deus, porque o mundo está nessa desordem, um emaranhado. Meu irmão, Deus está... Eu vejo aquele fiozinho ali de baixo, eu vejo que no final Deus vai puxar esse fio todo aqui, ó. E Ele vai desembaraçar tudo. Porque Ele é o dono da ordem, Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. É isso que a Bíblia diz, Ele é o princípio e Ele é o fim. A reação de Deus, quando eu falo de punição, eu estou falando de reação, da manifestação de Deus, o que Deus fará, o que se espera, a manifestação de Deus. E quando a gente lê isso, o que a gente entende? Deus é justiça, porque Ele julga. Deus é disciplina, porque Ele corrige.
E Deus é consequência, porque Ele condena. Meu irmão, vai lá em Mateus capítulo 7. Não julgue para que não seja julgado. Mas a Bíblia dá autoridade para o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É Ele quem vai julgar a cada um de nós. Quando eu ouço falar que Deus é justiça, é porque Ele pode julgar. É Deus que sabe o levantar e o cair. É Deus que sabe quando eu saio, quando eu levanto de manhã, abro os meus olhos e vou deitar à noite. É Deus que sabe o meu pensamento, porque Ele sonda e conhece o meu interior. A Bíblia diz uma coisa: antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe o meu pensamento e o que está preparado para dizer. Então Deus tem capacidade para julgar a cada um de nós. Porque eu posso olhar para a Lourdinha e olhar assim: uau, que irmã boazinha. Olha, ela riu para mim. Convidar ela para o meu aniversário. Boazinha. Aí vem a Maria Helena me dar um presente. Que amiga que eu tenho. Oh, que amiga maravilhosa. Mas eu não sei a intenção do homem. A gente não sabe... Não estou falando... Irmãs, em nome de Jesus. Bênção da minha vida. Mas a gente não tem capacidade. Eu acho que isso deve ter acontecido só comigo, de ter se decepcionado com pessoas. Você pensou que no dia que você tivesse caído, você tinha 500 amigos para te ajudar. Aí você viu que não tinha nenhum. Quando eu saí da Igreja Evangélica Quadrangular, fui líder, movimentei o ministério de louvor, eu me achava, irmãos. Hoje quem vai fazer o solo pode deixar comigo. Preparei. Aí quando eu saí do ministério chateado, falei, bastante gente vai vir me visitar. Irmão fulano, Beltrano. Passou um dia, eu falei, acho que eu estava ocupado hoje, né? 2 dias, falei... Daqui a pouco eu fui cair no esquecimento, falei, não é possível. Eu dei o meu sangue. Eu fui líder. Jesus falou ao meu coração: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque como a minha vida nessa terra é passageira, enquanto eu estiver aqui, a minha vida é para Ele, eu sou dele e Ele é meu. Amém? Jesus, e aí eu quero... Aí eu me emociono. Jesus nos salvou dessa ira reservada. O que Deus está reservando no final, o que Deus está guardando no final, veio o seu Filho e diz, eu te livro, eu te resgato, você não tem necessidade de passar por isso. Eu pego na tua mão e eu te levo para esse Deus, que é Deus de amor. Esse Jesus nos salvou dessa ira reservada. Em Romanos, do capítulo 5, do 7 ao 9, diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo um homem bom, talvez até tenha coragem de morrer. Mas Deus, olha isso, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pastor, não entendi nada, vou explicar. Ele fala que tem gente que pode até fazer bondade por uma pessoa boa. Então vamos lá, eu conheci aqui a Manu, estou conversando com a Manu, falando, nossa, que filha boa. Vou começar a fazer algumas coisas em benefício da Manu. Que menina boa, né? Então a bondade da Manuela me fez fazer algo bom para ela. Mas Jesus olhou para nós e não viu nada bom. E mesmo assim Ele revelou bondade. Mesmo assim a Bíblia diz que Ele não esperou ver em mim e em você nenhuma bondade. Olha o que Paulo está dizendo. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele não precisou esperar eu e você estar limpinho do pecado. Ele nos amou mesmo pecadores. É isso que Paulo está falando. Porque é muito fácil amar os irmãos dentro da igreja. Ele me abraça, ele me cumprimenta, mas Cristo me amou lá na lama. Cristo me amou chafurcado do pecado, todo cheio de
craca de pecado, Ele me amou. E a Bíblia diz que Ele foi assim que Ele me amou, e é por isso, e foi por mim nessa condição que Ele deu a sua vida. E Ele diz que além de nos amar sendo pecadores, Ele também nos livra, porque seremos salvos da ira de Deus por meio de Jesus. Posso ouvir um amém? Então você vai aplaudir o nome de Jesus porque Ele te salvou. Porque Ele te salvou. Ele te salvou do pecado. Ele te salvou da ira futura. Ele é Salvador. Aleluia. Essa frase aqui não é minha. Mas essa frase diz tudo. Cristo é a ponte sobre o abismo do pecado. O que isso significa? Eu estou distante de Deus. Entre Deus e eu existe um abismo. Jesus deita e se torna a ponte para que eu volte para Deus. Jesus é a ponte que me leva para Deus. Por isso Ele é o meu e o seu Salvador. Cristo é a ponte sobre o abismo do pecado. É que agora eu não tenho essa imagem, mas tem uma imagem que coloca a cruz, exatamente como Ele morreu de braços abertos. De um lado Deus, de um lado eu. Jesus me uniu. O abismo que me separa, Deus, através de Jesus, me salvou desse abismo. Amém? Outra frase que eu peguei que não é minha. Qualquer evangelho que prega o que você precisa fazer, mas não anuncia o que Cristo já fez, não é evangelho coisa nenhuma. Ele está falando assim, se o evangelho só te traz regrinhas para cumprir, mas não fala o que Jesus já cumpriu, isso não é evangelho. Eu e você precisamos conhecer mais de Jesus. Há uma música, não lembro quem é o autor, mas ele fala: eu preciso aprender mais de ti, eu preciso aprender um pouco ali. E aí, ele vai dizendo, é exatamente isso, eu preciso aprender mais de Deus. Então, o que Jesus fez por você, meu irmão? Vai saber, vai ler o Evangelho, não deixa de ouvir as ministrações. Outra coisa que eu quero compartilhar, salvação. A Bíblia usa o termo salvação em um sentido específico para se referir à nossa redenção definitiva do pecado e à reconciliação com Deus. O que é salvação para nós crentes? É ser reconciliados. O abismo não me separa mais, porque Jesus me levou até Deus. Aquilo que me separava. E aí eu quero também chamar a sua atenção para dizer, Deus, Ele tem ira porque o pecado tem conduzido o homem. O que Deus odeia e abomina não é a humanidade, mas é a prática da humanidade, é o erro da humanidade em não assumir a tua culpa e pecar desvergonhadamente, descaradamente, achar que não há punição. Por isso que a Bíblia fala, vá para o teu quarto e fala com o teu Deus, que Ele te responderá secretamente, diz a palavra do Senhor. Eu termino essa ministração dizendo assim, não pense, estou na igreja, estou entregando dízimo, estou fazendo bem, vou para o céu, só se for para o céu da boca. Estou na igreja, sou dizimista. Não. Ou o céu da boca do leão, porque para o céu de Deus é preciso Jesus. Jesus é o Salvador que nos leva exatamente onde nós precisamos estar. A ceia é de Jesus, a ceia não é da igreja. Mas a condição para a ceia é uma condição peculiar, individual. Eu poderia colocar algumas regras religiosas. Casado, se não for casado não pode, se não, é porque é pecado. Mas aí, irmão, se a gente for colocar regra do que é pecado para a ceia, ninguém vai tomar a ceia. Mas aí Jesus, através da escrita de Paulo, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, o que você quer para a tua vida? Regeneração ou depravação? Depravado é aquele que está longe de uma vida transformada. Então, a ceia, ela é a oportunidade de nós entendermos quem nós somos e o que precisamos ser. A Bíblia em 1 de Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim, Paulo,
Cear não é encher a barriga, se alimentar e se alegrar e em confraternização com os irmãos. Não, é um momento do refletir. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele agradece, parte o pão e diz: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, eu morrerei por vocês. Há uma música bem antiga. Meu Deus, agora eu vou me denunciar total. A música diz assim: morri na cruz por ti, morri pra te salvar. Meu sangue se verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E aí? Só eu? Olha lá, não, olha lá. Não vou sozinho nessa, não, irmão. Você lembra? Não, Éder, você lembra? Se o Edson não lembra, você não lembra, Edson? Ah, bom. Sol, amém. Irmãos, a frase, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? É o que Jesus está falando aqui. Eu vou dar a minha vida, eu vou até a morte por você. É por isso que a gente tem que entender a ira de Deus, porque ele foi até as últimas consequências. Que fazes tu por mim? Tremendo isso. Ó, me empolguei que até virou a página. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quem participa da ceia está esperando esse retorno, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, o pastor Jonas deve dizer se você pode tomar a ceia ou não. É o pastor que vai determinar? Examine-se, pois a cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que dormem. O que é comer e beber da ceia indignamente? É você não ter consciência do que Jesus fez por você, do que ele espera de você. Consciência de que ele morreu, pagou toda a minha dívida, e a consciência de que eu preciso mudar, deixar de praticar aquilo que desagrada a Deus. É por isso que você vai fechar os teus olhos agora e vai fazer uma análise da tua vida. Eu faço uma recomendação que se você é de outra igreja, mas você está em comunhão com a tua igreja, com teus pastores, se você estiver em paz, participe. Feche os teus olhos, ore ao Senhor, busque a presença dEle. Pai, nós nos colocamos em oração, nos dirigimos em adoração, mas em consciência de que somos e do que fizemos. É um momento de um ato, Senhor Jesus, tão solene, em que nós vasculhamos, sondamos a nós mesmos, examinamos a nós mesmos. As pendências, aquilo que falei que faria e não fiz, aquilo que eu falei que diria e não disse, aquilo, Senhor Jesus, que me propus a fazer, eu preciso agora coordenar as minhas ideias e entender se de fato eu tenho feito. Peço perdão, Senhor, pelos erros, peço perdão, Senhor Jesus, pela insistência em manter-me esquivado do Senhor e inclinado ao pecado. Senhor, trabalha na minha boca, nos nossos pensamentos, blindando nossa mente, nos tirando da depressão, da ira, da raiva, da contenda. Nos dê condições, ó Pai, de nos tornar verdadeiros adoradores. Queremos agora, Senhor, neste ato, olhar cada um para si mesmo. Não é o irmão, não é a irmã, não é o líder, não é o pai, não é a mãe, é o seu servo, a sua serva, orando ao Senhor e falando com o Senhor. Nós pedimos perdão e nos arrependemos. Todo este culto é para o reconhecimento de que o Senhor tem nos dado bondade, tem nos agraciado
com a sua misericórdia. Nós nos arrependemos. Eu oro, Senhor, agora, em especial, pelo bebê na fé mais recente dessa igreja, a Dani, que aceitou o teu nome, a teu chamado, e hoje ela está aqui na tua casa. Quero orar, Senhor, pelos fracos na fé, que precisam do alimento consistente, que já não têm tido ânimo, Senhor Jesus, que tem se decepcionado muitas vezes com a nossa prática. Me arrependo, Senhor, como igreja, de perder membros, de não ir atrás e cuidar, por chocar os olhos daquele que precisava não encarar o escândalo. Por muitas vezes dentro da igreja, ao invés de cuidar, nós machucamos. Como igreja, nós queremos te pedir perdão, porque sendo quem tu és, tão grande e tão majestoso, habitou entre nós, lavou os nossos pés, enxugou os nossos pés, foi até a cruz e sofreu a morte. Nós queremos, Senhor, dizer que nós somos falhos, mas temos consciência da nossa falha. Ajude-nos a levantarmos e a cuidar uns dos outros,